pastor, mais ou menos uns 17 anos de caminhada na fé cristã. Me converti aos 16 anos de idade. Estou para completar aí 3,5. Tenho dedicado a minha vida a me mover em missões urbanas, porque eu entendo que a nossa cidade ela precisa ser alcançada, ela precisa ser tocada por Jesus. Então, no Rio, já desenvolvi um trabalho com a escola urbana relevante na cidade, onde essa escola ela tinha o intuito de tocar e provocar as pessoas pelo desejo, pelos trabalhos evangelísticos, o desejo pelo trabalho missional, o desejo da igreja em ela ser relevante e tocar a cidade. Você vai ouvir várias vezes isso da minha boca: relevância, coerência, relevância, coerência. Uma igreja que caminha na direção de um propósito que realmente quer fazer a diferença. Então, quero desde já, aproveitar a oportunidade aqui para honrar meu pastorzão Flávio, que está ali, que tem sido bênção de Deus, juntamente com outros pastores dessa casa, mas foi um dos primeiros que eu conversei sobre a questão da escola. E que, através dele, graças a Deus, essa porta se me abriu para que eu pudesse estar aqui realizando, juntamente com o pastor William, que também é outro cara que eu quero honrar, que está caminhando comigo, um pastorzão, é bênção. É um cara que me acolheu super bem. Pastor Wagner, Anderson, Keila, e assim todos os outros pastores daqui. Então, agradeço de coração por essa oportunidade. Primeiro tema que a gente vai abordar hoje, tá? É uma coisa que aparentemente é muito simples, e era para ser, mas com o passar do tempo tem se perdido. Então, a gente começa a primeira matéria hoje com uma pergunta: o que é igreja? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque muita gente tem a ideia do que seja a igreja e muitas das vezes uma concepção e uma percepção errada sobre isso. Igreja virou sinônimo de templo, de lugar, de parede, de estrutura. Mas a gente vê o Novo Testamento começando com Deus no deserto, quando João Batista estava lá, a voz do que clama no deserto, e termina em Apocalipse com Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Então, em todo o contexto do Novo Testamento, Nova Aliança, Deus estava fora das quatro paredes, certo? No Velho Testamento, não. No Velho Testamento, existia o tabernáculo onde Deus manifestava a glória dele ali dentro. Então, ali, Deus habitava em templos feitos por mãos humanas. Hoje, não. Hoje, Deus habita em nós. Então, quando eu pergunto para você o que é igreja, você tem noção do que é ser igreja? Entende a percepção do que é ser corpo? Entende a percepção do que é unidade, do que é ajuntamento? A palavra igreja, ela não é uma palavra mística. Aparentemente é, quando a gente não tem essa noção. Fala igreja, tu já pensa assim, algo espiritual e tal. Mas não. Igreja, ela vem do termo grego eclesia, ou eclésia. É a união de duas palavras. Ek e eklen. Uma é para fora e tirados. Ou seja, igreja significa tirados para fora. O termo igreja era um termo comum, utilizado por eles para reuniões solenes. Por isso, em algumas passagens da Bíblia, você vai ver Jesus enfatizando a minha igreja. Porque podem se haver várias igrejas, mas isso não quer dizer que todas sejam de Jesus. A igreja só é de Jesus quando ela mantém a sua unidade, a sua comunhão a partir do Cristo, a partir de Jesus. Então, nós somos igrejas quando? Quando nós adquirimos essa consciência, a partir do momento que a gente cria o entendimento de que igreja é corpo, igreja é gente, igreja é povo. E só é de Jesus quando a união, a comunhão, a unidade vem a partir do Cristo. Amém?
Eu quero ler um texto com vocês de 1 Coríntios 12, no versículo 12. 1 Coríntios 12, versículo 12 em diante. Se você não trouxe Bíblia, anota a referência. Nós vamos ter um momento de sabatina, um momento de perguntas e respostas. Então, se surgir alguma dúvida dentro daquilo que a gente está falando, já anota a dúvida de vocês, mas é importante que os irmãos participem. Tá bom? E aí, no momento da sabatina, vocês podem torar de pergunta que a gente está aqui para tentar responder o máximo delas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Todos acharam? Amém? Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Vamos parar por aqui. Igreja é gente, igreja é povo. Eu sou igreja? Não, eu não sou igreja. Eu sou parte dela. Porque eu sozinho, eu só sou um tijolo nessa construção espiritual. Somos igreja. Toda vez que você vê na Bíblia falando sobre igreja, se direcionando à igreja, você vai ver o apóstolo falando assim, vós. Por quê? Porque a igreja não trata de um indivíduo, ele trata do coletivo. Porque o termo igreja mesmo, ele já remete ao ajuntamento dos santos. De modo que a igreja é a família de Deus, onde os santos se ajuntam em nome desse Deus. Em Mateus fala, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. A igreja é a manifestação do corpo de Cristo vivo na terra. A igreja é isso. Então, quando eu digo eu sou igreja, eu já estou com uma consciência errada da coisa. Embora a igreja não seja as quatro paredes, a igreja congrega, se reúne em quatro paredes. A gente se reúne no local. Eu não sou igreja, nós somos. Como indivíduo nesse corpo, eu sou membro desse corpo. E aí eu entendo de que se eu não sou igreja sozinho, eu preciso estar em comunhão. E assim eu me torno igreja. Porque a Bíblia diz, aqui no texto que a gente leu, que nós fomos enxertados no corpo através da morte de Cristo e bebemos desse Espírito. Um não convertido, ele consegue fazer parte da instituição. Um não convertido, ele consegue fazer parte de qualquer coisa, mas ele não consegue adentrar ao corpo místico de Cristo. A igreja espiritual, edifício espiritual, onde nós somos membros desse corpo. Então nós vemos dois tipos de igreja. A igreja física, igreja local, que é as igrejas que a gente vê por aí, com placa, com nome, com tudo mais. Se você for olhar e não tiver a consciência de corpo místico, você vai entender o que existe é várias facções, várias divisões. Porque se há um só Deus, um só corpo, uma só fé e um só batismo, como diz lá em Efésios, por que tantas igrejas? Porque a percepção da gente é um pouco equivocada quando a gente olha e acha que igreja é a placa, é o prédio. Não. A igreja usa a placa, o prédio, a instituição como ferramenta para que ela possa fomentar no mundo o que ela foi chamada para fazer, para que ela possa cumprir o seu papel. E o que seria esse corpo místico? Quando a gente
é batizado na morte de Cristo, quando a gente é enxertado no corpo de Cristo, nos convertemos e nos rendemos a Ele, nós passamos a fazer parte da igreja corpo. E esse corpo, ele não está preso à denominação, porque a denominação ela não é igreja, ela está aqui para ajudar a igreja a cumprir o seu papel. Então eu consigo me linkar a irmãos de vários lugares, de várias sociedades, que também são convertidos, ligados por uma só fé e um só batismo, que foi o de Jesus. Isso é fazer parte do corpo místico. Eu sou irmão de gente que se converteu e se rendeu a Jesus. Então eu faço parte de um corpo espiritual. E nesse corpo não há essas divisões. Há pessoas diferentes, com dons diferentes, talentos diferentes, mas filhos do mesmo Deus, rendidos ao mesmo Senhor, unidos pelo mesmo batismo. Então, toda vez que a gente pensar em igreja, a gente precisa ter a consciência de que eu sou parte do corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. A partir disso, a gente consegue ter uma consciência melhor. Por quê? Se eu sou igreja, faço parte do corpo, eu tenho responsabilidade direta com aquele que está do meu lado. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a gente vai falar sobre atingir lá fora. Mas antes de atingir lá fora, a gente precisa aprender a ser igreja aqui dentro. E ser igreja aqui dentro implica diretamente em considerar o meu irmão, olhar para o meu irmão e cuidar do meu irmão. Afinal de contas, se eu sou igreja e me entendo como igreja no corpo de Cristo, cuidar da igreja é cuidar de quem? Uns dos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai sair para evangelizar. A gente vai falar de Jesus lá fora. A gente vai tacar o cara aqui dentro. Tacou o cara aqui dentro, abandonou? Nosso objetivo era encher a denominação. Não. Nosso objetivo é levar a palavra do reino de Deus e fazer com que pessoas tenham contato com essa palavra e ouçam a voz do Senhor e se rendam a Ele. Amém? Até aqui os irmãos estão conseguindo entender? Vamos lá. 1 Coríntios 12, ainda no versículo 26 e 27. Primeira Coríntios 12, versículo 26 e 27. Diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, conforme foi falado aqui. Você entende que quando você começa a adquirir a percepção e a consciência de ser igreja, aquilo que acontece na vida do teu irmão do teu lado reflete diretamente na tua caminhada e jornada de fé, quando você se entende como parte do mesmo processo? Porque imagina, somos um corpo só. Se meu pé está doendo, o teu também está. Se minha cabeça está doendo, a tua também está. Por quê? Porque nós somos parte do mesmo corpo. Então a gente começa a olhar um para o outro com um olhar diferente. A gente começa a entender de que se eu quero cuidar da igreja, eu preciso ser responsável o suficiente, primeiro, para não dar mau testemunho, porque aquilo que eu fizer de errado lá fora vai refletir no corpo todo, não só em mim, porque quando criticarem, vão criticar o corpo inteiro, não vão criticar só o indivíduo. Eu entendo que eu preciso estar bem para poder fortalecer o meu irmão, para poder ajudar o meu irmão. Então eu corro atrás do meu prejuízo. Se eu cair, eu me levanto rápido. Eu começo a entender de que meu irmão, ele precisa de mim, e se eu não ajudá-lo, eu também estarei doente com ele, porque a mazela dele vai revelar a minha falta de atitude, vai revelar o quanto eu não compreendi da palavra, vai revelar o quanto eu tenho sido apático à necessidade local. Então, como corpo, a gente precisa se mover, e se mover melhor. A gente precisa cuidar uns dos outros, porque cuidando uns dos outros, a gente está cuidando da igreja.
A Bíblia apresenta a igreja de duas formas. A Bíblia ela apresenta a igreja como o corpo de Cristo, assim como a gente já falou agora, e ela também apresenta a igreja como a noiva do Cordeiro. E isso tem duas implicações. Porque como corpo de Cristo, a gente se movimenta, a gente age, a gente faz. Se existe alguém necessitado, precisando de um toque, de um abraço de Jesus, o corpo de Cristo somos nós. Amém? Então quem vai dar o abraço? Quem é que vai alimentar? Então por que eu estou falando que Deus não está agindo na África? Se o corpo dele somos nós, quem não está agindo na África somos nós. Se há mendigos na nossa sociedade, quem não está agindo somos nós. Se há prostitutas, traficantes e tudo quanto é tipo de mazela social, quem está deixando de fazer somos nós. Porque nós somos o corpo. Então, vamos entender, até de uma forma meio chula, a mão de Deus na terra quem é? Os pés de Deus na terra quem é? A voz de Deus na terra quem é? Entende agora que o buraco é mais embaixo, que o nosso compromisso é bem maior do que a gente pensava? Entende que ser igreja é uma coisa simples, mas porque passou o tempo, a gente perdeu essa consciência e a gente transformou igreja num lugar apenas de culto, para a gente se reunir no final de semana, ouvir uma palavra, dar uma alimentada no ego, ouvir uns louvorezinhos, ir embora para casa e acabou? A gente é corpo, e se somos corpo, nós precisamos nos movimentar. Como noiva, a gente tem o exemplo das cinco virgens prudentes e das nécias, que estavam ali esperando a vinda do noivo. 5 guardaram suas lamparinas, o azeite, para manterem ali as lamparinas acesas. 5 deixaram de comprar, não fizeram, não se prepararam. O noivo chegou, 5 ficaram de fora e 5 entraram. Por quê? Como noiva de Cristo, a igreja ela tem que se preparar para a volta do seu Senhor. Como igreja de Cristo, sendo noiva, a igreja ela precisa se preparar para um momento onde ela vai prestar contas a Deus da fidelidade dela. Porque como noiva, a noiva ela tem que ser fiel ao seu noivo, ela tem que estar preparada, ela tem que estar adornada, ela tem que estar ali à espera do grande dia, que é o dia do casamento, que vai ser o dia onde Jesus vai encontrar com a sua igreja. Vai ser o dia onde Jesus ele vai pegar, vem que agora é chegada a hora. Mas quando ele chegar e falar assim, ó, vem que agora é chegada a hora, e perguntar assim, me mostra aí as tuas mãos, o que você tem feito, noiva amada? Como você tem vivido? Será que você tem me traído? Então, como noiva, a gente tem que estar ali, ó, com o pé fincado no chão, servindo e sendo fiel a Deus. Entende? Que ser igreja não é só chegar aqui, sentar no banco e ouvir mensagem. Entende? Que para o funcionamento da igreja eu preciso estar enxertado nela. E uma vez enxertado nela, assumindo esse compromisso, sentir as dores dela. Como a Bíblia diz aqui, a gente leu 1 Coríntios 12, 26 e 27. E a partir disso, eu sou igreja. Vitória do pastor William é minha vitória. Pastor Flávio, vitória do pastor Flávio é minha vitória. Mas saber que o lamento dele também é meu. Saber que o lamento do pastor Flávio também é meu. Saber que se ele sente dores, eu também estou sentindo. Saber que muitas das vezes eu vou ajoelhar e pedir perdão a Deus como igreja, por causa do erro de um irmão. Como Moisés fez no deserto, quando Deus falou assim, eu vou levar, eu vou eliminar esse povo, eles estão vacilando, eu vou detonar com eles. Moisés, não, Senhor, que isso? Tu me fez chegar até aqui com eles, não faz nada disso não. Moisés assumiu o BO e continuou. Muitas das vezes a gente vai chegar aí, meu irmão, tu faz parte do corpo de Cristo comigo, amém? Então às vezes se eu ver você vacilando, eu vou chegar perto de tu e vou falar, cara, dá uma melhorada nisso aí, mano. Por quê? Porque o que você está fazendo vai respingar em mim, direta ou indiretamente. Por quê? Porque eu sou corpo.
Só uma pergunta básica aqui. Analisando a igreja dessa forma, você já consegue identificar que tem lugar que tem o título de igreja, mas não é igreja? Já passou por algum lugar assim? Por quê? Porque quando a gente perde essa consciência, o que nos resta é ser apenas uma denominação. Viramos apenas um clube social. Nos reunimos, cantamos, ouvimos alguém com uma mensagem que vai motivar a gente para a semana e vamos embora. Só que o culto da gente é diário. Nosso culto é na vida. Deus não depende da gente estar ali batendo palma, aleluia. Ele já tem os querubins lá para ficar circundando o trono, dizendo santo, santo, santo o tempo todo. Nossa adoração faz parte, nossa contrição faz parte. Mas a gente tem que manifestar o culto na vida. Então entenda uma coisa. A partir do momento que você sai da sua casa, você chega nesse lugar, você só é igreja se você tiver comunhão com os seus irmãos. Outra coisa, você vem para cá para ter comunhão com teus irmãos e assim manifestar a comunhão que você diz ter com ele. Jesus na oração sacerdotal diz: Pai, rogo para que eles sejam um. Por quê? É corpo. Jesus diz: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Você não está reunido com Deus, você está reunido comigo. Se tu não tiver comunhão comigo, como é que a gente pode dizer que Deus está presente? Como é que eu posso dizer que amo a Deus e tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão? Nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos os nossos irmãos, a qual nós vemos. Isso é ser igreja. Ser igreja é isso, é estar junto, é fazer parte, é família. É nós por nós, para levantar, glorificar e exaltar o nome de Deus, a partir do Cristo, encarnando a palavra do Cristo em nós. Amém? Eu vou começar um outro tema que vai linkar esse assunto. Nós partimos do entendimento do que é igreja. E agora nós precisamos entender de que a igreja ela nasce, mas ela não nasce à toa. Ela tem um propósito. Deus não quis reunir uma galera num clube para poder falar e viver qualquer coisa. Não. A igreja nasce de uma missão. Ela tem um propósito. A Bíblia diz o seguinte, que um morreu, logo todos morreram. Para quê? Para que aqueles que ressuscitassem não vivessem mais para si, mas vivessem para Ele. Ou seja, Jesus morre na cruz, nisso Ele encerra toda uma humanidade. Para que aqueles que vão tendo contato com a voz do Senhor voltem à vida e não vivam mais para si. Vivam para Ele. Vamos ler o texto de Efésios no capítulo 2, no versículo 10. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Dependendo da versão que você estiver utilizando de Bíblia, vai dizer para que andássemos nela. O caminho de boas obras, ele foi criado antes. Antes de Deus projetar a gente na terra, Ele criou um caminho de boas obras. E aí Ele faz eu e você nascer para a gente cumprir esse chamado, cumprir essa missão, cumprir esse propósito. Nós temos como base, como modelo, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, meus irmãos, Jesus é Deus fazendo missão na terra. Jesus é Deus fazendo missão na terra. Houveram alguns períodos
Alguns chamam de dispensação, outros chamam de eras. Eu até prefiro falar que eram eras para não gerar um burburinho teológico. Que Deus tratava com o seu povo e até chegar a uma determinada necessidade. E qual eram essas eras? São os períodos que a Bíblia ela separa para nós. Inocência, consciência, patriarcal, governo humano, lei e graça, que é o momento que a gente vive hoje. O que aconteceu no período da inocência? Período da inocência, Adão e Eva no paraíso, eles estavam lá de boas, tranquilos, até serem enganados pela serpente com medo do fruto. A partir do momento que eles comem do fruto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer daquela árvore lá, e a partir do momento que eles desobedecem, comem, entra neles o entendimento. E a partir daqueles momentos, ele começa a ter entendimento do erro, do acerto, do que é certo, do que é errado, e passam a ser responsáveis também por aquilo. E aí, nesse período de consciência, meu irmão, agora o que você fizer é responsabilidade sua. Tem as tuas consequências. Deus foi lá, tratou com a serpente, mas também tratou com eles. Beleza. Aí chega o momento dos patriarcas, o período patriarcal. Pode ser que eu inverta os períodos, tá? Mas eu vou falar exatamente o que acontecia nesses momentos. No período patriarcal era o momento que Deus se relacionava com os chefes da família e esses chefes levavam a mensagem para dentro dos seus lares. Um exemplo, Deus não chegou para Sara e falou assim, Sara, vou te dar um filho. Deus chegou e chamou Abraão para conversa e falou com Abraão, e Abraão levou a mensagem. Sara que embolou tudo quando tentou ajudar no propósito. Governo humano, aqueles homens começaram a querer um rei para eles. O governo era teocrático, era o governo de Deus. Deus regia sobre eles, até o momento que eles quiseram um rei para si. E quando eles pediram um rei para si, Deus deu a eles um rei que eles mereciam. E aí surge Saul. Para quem conhece a história de Saul, a gente sabe todas as coisas que aconteceram no seu reinado. Um momento que Davi teve que mudar a regência, assumir o trono. Beleza. Período da lei. O povo sai do Egito, o povo está no deserto, está caminhando com Moisés. Daqui a pouco Moisés sobe o monte, porque precisavam ter uma palavra com Deus ali, aquele momento. E Deus institui para eles os 10 mandamentos e também institui as leis. Tanto que se você for ver em João, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aí, Moisés está lá, olha, quando ele desce a primeira vez do monte, vê o povo lá adorando o bezerro, ele fica revoltado com aquilo, quebra os mandamentos. Aí Deus faz ele voltar, ele foi lá, teve que carregar pedra, teve que fazer tudo de novo, estabelecer aquilo para eles. Paulo, em Romanos, chama aquilo de deixa eu lembrar aqui qual é a palavra que ele utiliza. Paulo coloca como se fosse uma medida provisória. As leis, elas vieram como uma medida para aquele povo ali, mas algo para poder conter as situações ali naquele momento. Paulo chama de aio. A palavra grega que ele utiliza, se eu não me engano, é aio mesmo, babá. Então ele utiliza dessa forma por quê? Porque a lei era a sombra das coisas que haveriam de vir, mas não tinham vindo ainda. Então a lei ela serviu de aio. Então dentro das leis, são 600 e poucas leis, fora os 10 mandamentos, era o que regeu o povo ali naquele período, onde tinha regra para a mulher, que se ela tivesse em regra menstrual, ela não podia tocar em coisa santa, ela não podia ficar dentro do quarto com o esposo, ela tinha que ir para um quarto separado, e tinha um monte de outras coisas. Mas o que aconteceu?
O povo foi evoluindo, e aí aquele povo ele já começou a ver as coisas e agir no erro, sabendo o que deveria fazer depois para ser livre daquele erro. Então é tipo assim, vou pecar aqui, que eu posso sacrificar isso aqui, que eu vou ser perdoado. Existiam as cidades refúgios também. O que acontecia? O camarada ia lá, matava alguém. Se eu matasse aqui alguém, um familiar desse alguém poderia vir atrás de mim e me matar. Mas se eu conseguisse entrar numa cidade refúgio e tocar com o meu dedo lá o altar, aquela pessoa não poderia mais fazer nada contra mim. Eu estaria livre. Então ali eu estaria protegido. Então eles começaram a viver de um jeito. Eu faço porque se eu fizer isso aqui, Deus me garante, Deus me perdoa. Começaram a fazer negócio com sacrifício também. Vou preparar essa paradinha aqui que eu vendo, está tranquilo. De modo que quando Jesus está ali, ele entra no templo, os cambistas estão lá vendendo os animais, porque enquanto era para o povo que vinha de longe, não conseguia carregar o sacrifício, ia danificar o sacrifício, porque eles tinham que estar perfeito, estava tudo bem. Mas os camaradas eles começaram a pegar até os ruins e colocar ali junto para poderem sacrificar. E Jesus vendo aquilo, que a casa dele tinha virado comércio, o zelo da casa de Deus tomou conta dele, que ele pegou e derrubou tudo, soltou os bichos, expulsou os cambistas. Quando Deus olha do céu, vê que não teve um justo sequer na terra, porque todos haviam pecado e destituídos eles foram da glória de Deus, não havia ninguém que pudesse oferecer um sacrifício para limpar o povo, porque estavam todos eles sujos pelo pecado. O que Deus faz? Ele mesmo vem em sacrifício. O nível de incredulidade estava tão grande que um anjo apareceu a Zacarias para falar com ele, tua esposa vai ter um filho. Ele viu o anjo, ouviu o anjo, duvidou do anjo. Nesse momento que ele duvida do anjo, o que recaiu sobre ele? Agora você vai ficar mudo, só vai voltar a falar quando a criança nascer. E foi o que aconteceu quando nasceu João Batista. Então não havia quem sacrificasse. Não havia ninguém que pudesse se entregar ali. Precisava de um cordeiro perfeito. Precisava de alguém que com um sacrifício só justificasse todo mundo. Então veio Jesus. Jesus passa pelos processos dele. Jesus prega. Jesus ressignifica a lei. Por exemplo, na lei, uma pessoa pega em ato de adultério seria apedrejada. Jesus coloca na consciência dos caras: se você ao menos olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Porque a hipocrisia era grande. Pegaram uma mulher em ato de adultério. Se pegaram no flagrante, havia um homem. Por que só levaram a mulher para ser apedrejada? Porque a hipocrisia era grande. Então Jesus ressignificou a lei, estabeleceu a graça. E o Novo Testamento para a gente começou no momento que Jesus rende o seu espírito naquela cruz. Quando Jesus derrama seu sangue, ele sela o novo pacto. O véu do templo ele se rasga para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele. Esse acesso não era nosso. Só o sumo sacerdote poderia entrar atrás daquele véu. A Bíblia chama de véu, mas era uma cortina grossa, impossível de se rasgar. Era um tecido pesado, de modo que entrava o sacerdote ali com os guizos amarrados na cintura e uma corda. Porque se ele tivesse em pecado, entrasse ali, ele morria. Então, o barulho que ele fazia andando lá dentro era o que fazia com que o povo soubesse que ele estava vivo e estava bem. Se o barulho cessasse durante muito tempo, eles puxavam a corda. Por quê? Porque não poderiam entrar ali. Mas no momento que o véu se rasga, de alto a baixo, Deus dá condição e acesso a nós, para que nós não dependêssemos mais de um local sagrado para entregar nossas orações, não dependêssemos mais de uma só pessoa para apresentar diante de Deus as nossas orações, mas que Jesus tabernaculasse dentro de nós para que nós
pudéssemos ser igreja. E aí, cada um na sua responsabilidade, um pelo outro no processo da comunhão. Então Jesus é Deus cumprindo uma missão na terra. E nós fomos chamados e incumbidos de continuar essa missão. De modo que Jesus fala que a gente faria obras grandes e até maiores do que a que ele fazia naquela época. Então nós precisamos, a exemplo de Jesus, caminhar um caminho de boas obras, proclamando o evangelho da graça, a palavra do Senhor. O que é evangelho? Evangelho é boa nova. É anunciar para as pessoas que o Cristo morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, porque antes nós éramos inimigos de Deus. Então, em Jesus, nós estamos fazendo o caminho de volta para casa. E é isso que a gente precisa anunciar. É isso que a gente precisa expor. Se você entender isso, você vai começar a olhar para a sociedade de uma forma diferente. Se você entender isso, você entende que você tem que continuar uma missão. Se você entender isso, você entende que Deus te fez nascer, te fez chegar até aqui, porque Ele quer alcançar a outros através da tua vida. Os irmãos estão conseguindo compreender até aqui? Vou beber um pouquinho dessa água. Aonde Deus habita, irmãos? Em nós? Todos concordam que Deus habita em nós? Deus não habita mais em tendas, nem em templos feitos por mãos, mas Deus habita em nós. Se Deus habita em nós, nós precisamos evidenciar isso. Verdade ou mentira? Então o povo tem que ver Deus em nós, não é não? Será que tem visto? A igreja ela foi instituída para manifestar a glória de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mateus 5, versículo 13 ao 16. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós precisamos assumir a vida de filhos de Deus. E Ele fala conosco que nós somos sal, e o sal ele tem as suas propriedades, e a gente está cansado de ouvir isso. Que o sal serve para comida, para dar sabor. O sal é influente. Sim, mas o sal também conserva. No momento que eles viviam, eles não tinham geladeira, não tinha onde preservar os alimentos, então o que se utilizava era sal. Mas o sal que perdia o sabor não servia para nada. Então o que eles faziam? Estradas de sal. Então o sal não servia para nada, só para ser pisado pelos homens, porque aquele sal que perdeu o sabor
ele era utilizado para fazer rua. Nós fomos chamados para influenciar, sim, mas nós fomos chamados para conservar também, porque o filho e a filha de Deus foram chamados para viver uma vida justa, para viver uma vida piedosa. Então, como sal, nós precisamos salgar. Como sal, nós precisamos influenciar a nossa sociedade. Nós precisamos ser a baliza para eles. Nós precisamos ser baliza para quem não enxerga o Cristo ainda, para que eles possam enxergar Cristo em nós, através das nossas atitudes. O sal que conserva, ele evita diretamente que o juízo de Deus recaia sobre tal lugar. Porque quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, quando a igreja se torna um fim em si mesmo, quando a igreja não se move na missão que foi dada a ela, Deus se envolve no processo e intervém na história. Então você, como igreja e como sal, você pode influenciar para que as coisas mudem, mas a tua negligência traz o juízo de Deus. Exemplo, a gente tem o exemplo de Abraão e do seu primo Ló. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele intercede diante de Deus e diz: se tiver 50 justos lá naquela cidade, o Senhor poupa a cidade? Aí Deus: bom, se tiver 50 justos, está tranquilo, eu não destruo. E aí ele foi descendo a conta: mas se tiver tanto, chegou um momento que Deus falou assim: ó, pede para ele sair de lá, porque destruir eu vou. Entende como igreja a influência que a gente tem para transformar a sociedade que a gente vive? Faz sentido para você agora aquele texto que diz assim, ó, tudo que tiver sido ligado na terra terá sido ligado no céu? Faz mais sentido agora? Por isso, irmãos, porque a igreja ela foi posta aqui para evidenciar Deus, para manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus é a cultura de Deus. Então a igreja ela está para estabelecer a cultura de Deus aqui na terra. Não é virar aqueles crentes talibãs obrigando todo mundo a ir para a igreja, não. Porque isso daí é ser religioso. É você se tornar um padrão e ter um padrão de vida que as outras pessoas vão até sentir vergonha de fazer aquilo que é errado do teu lado. Entendeu agora? O processo todo é esse. Você é uma mulher de Deus, é casada, respeita e honra teu marido. Dentro do teu trabalho, as mulheres de lá que ficam de bate-papo furado, conversando sobre coisas que não deveriam. Você está ali, você incomoda. Elas até evitam de conversar do teu lado. Por quê? Porque sabe que tu não é disso. Olha para você uma posição de respeito. Quando elas precisam de um conselho, elas pedem a você. Você que é homem de Deus, também está na mesma pegada. Se tem corrupção do teu lado, os corruptos querem sair, porque entendem que você é um homem de Deus e não vai se vender. Entendem que você está ali representando algo e constrange eles, porque o amor de Cristo constrange. De modo que quando dá alguma coisa errada, eles precisam de um direcionamento de uma pessoa certa e séria, eles procuram você. Então isso é ser sal que salga. E a igreja tem a missão de salgar. Versículo 14 em diante. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Todas as vezes que vemos na Bíblia a menção à luz, geralmente está ligada a esclarecimento e revelação. A luz não tem comunhão com trevas. Aonde a luz chega,
as trevas, elas se dissipam. Se você esclarece, aquela pessoa, naquele momento, naquele assunto, não estará em trevas. Porque a Bíblia também diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que a Bíblia ensina. Ser luz é revelar a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ser luz é revelar Deus aos homens. Ser luz é fazer com que as pessoas vejam Deus através da tua ação, através da tua atitude, através da tua fala, através da tua conduta, através da tua postura. Porque tem um monte de gente falando um monte de coisa de Deus. Tem um monte de gente falando um monte de coisa acerca de igreja. Mas eles não têm sido luz. Porque o discurso é um, mas a atitude é outra. Você olha, você enxerga e está tudo ao contrário. Você não olha para o cara e vê, pô, Jesus está nele. Você não consegue enxergar Jesus nele. Por quê? Porque as atitudes dela não condizem com uma vida em Cristo. Entende agora a tua responsabilidade, a seriedade, o compromisso que você precisa ter primeiramente com teu Deus, aquele que você diz que serve, e com a igreja local, que é onde você parte para poder fazer as coisas. A partir do momento que você está junto, está em comunhão, você revela diretamente Deus. Você não tem que revelar o pastor Rafael. Você tem que revelar Deus aos homens. As pessoas têm que olhar para você e enxergar Jesus em você. Tem que enxergar Jesus na tua ação. Porque falar de Jesus é fácil. Falar de Jesus é muito fácil. Difícil é ser como Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo para perecer como um ser humano comum, para mostrar para nós como deveríamos viver, qual deveria ser a nossa conduta de vida. Então, ser luz é revelar Deus aos homens. Os irmãos conseguiram entender até aqui? Vou ler mais um texto com vocês. João, no capítulo 13, versículo 35. E a gente vai partir para a última parte desse assunto de igreja. João 13. Deixa eu só confirmar aqui. Nós estamos aqui como os discípulos de Jesus, amém? Somos discípulos de Cristo e caminhamos e congregamos na igreja Vivo por Ti. A Vivo por Ti é o local onde a igreja se reúne para cultuar a Deus, para termos comunhão, manifestar a comunhão que temos com Ele. Distrito Federal é a cidade onde a gente quer alcançar, amém? Existe uma marca em você que precisa ser vista. Porque quem é discípulo de Jesus e não manifesta isso, não é discípulo de Jesus. Agora o bicho pegou. João, capítulo 13, versículo 35. Vou ler o 34 para ficar melhor. 34, 35. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se a gente não ama, primeiro que a Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Se nós não amamos, nós não podemos ser reconhecidos como discípulos do Cristo. Se eu digo que sou discípulo de Jesus, que caminho com Jesus, eu preciso manifestar amor. Minha vida como igreja, dentro da congregação, eu preciso manifestar amor. Somos discípulos, está falando por discípulos, para os discípulos. Então, se nós caminhamos juntos, nós temos que manifestar amor um pelos outros, para que lá fora, esse amor reflita neles. Então, é impossível você se dizer discípulo de Jesus e não amar. Não condiz. Não condiz. Aquele que não ama não conhece a Deus. Se você não ama, você precisa ter um encontro com Jesus. E a partir disso você influenciar a sua cidade, a sua casa. Se você não ama, você ainda não entendeu. E que amor é esse? É dar a vida pelos irmãos. Jesus em amor encarou uma cruz, encarou zombaria, cuspe, vinagre. Em amor, às vezes nós vamos parar na cruz, encarar as mesmas coisas pelos nossos irmãos. A gente precisa proteger a igreja. A gente precisa proteger os irmãos. A gente precisa se amar. Porque se a gente vai para o mundo para falar de amor e o povo olha aqui para dentro e só enxerga a divisão, eles não vão acreditar no amor que a gente está pregando. Se a gente não refletir as nossas ações, esse amor que a gente prega, a gente vai ser questionado se esse amor realmente é verdadeiro. A igreja ela foi perseguida durante muito tempo. Quando Jesus fala assim, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles ficaram. Quando começou a perseguição, eles começaram a correr, fugir. Se reuniam em catatumbas, escondidos em cavernas, porque se eles fossem apanhados, eles morriam. Eles faziam um código que era parecido a um peixe. Acho que a maioria aqui já deve ter visto no carro de alguém um símbolozinho de um peixe. Um peixe vazado, tipo um X e uma cabecinha na frente. Então, aquilo ali era um código que eles usavam. A gente não fala muito da história da igreja, então a gente conhece pouco sobre isso. É a união de duas letras gregas que dá o nome Cristo. O X, que era equivalente ao C nosso, e o P, era como se fosse um P. Então o que eles faziam? Eles riscavam no chão o X, e se o cara fosse convertido, tivesse tido contato com a palavra, o que ele ia fazer? Ele ia pegar e completar aquele X, fechando ele. Ia ficar parecendo um peixe, que se tornou o símbolo do discipulado, mas eram as iniciais do nome Cristo, Christos. E à medida que as pessoas, que eram seus algozes, tinham contato com a palavra e iam se convertendo, eles eram abraçados, eles não eram rejeitados. Um exemplo bíblico que a gente tem, o apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja. Ele estava consentindo na morte de Estevão. Estevão estava morrendo apedrejado e Paulo estava segurando a roupa do cara. Paulo se converte. Jesus aparece para ele e fala, cara, agora o bicho vai pegar para o teu lado. Tu vai aprender o que é sofrer por amor ao meu nome. Paulo encarou de frente, mas foi abraçado pelos discípulos. Estava lá. Mas a igreja poderia ter falado, aqui não, tu matava a gente, aqui tu não tem espaço. Amor e perdão, eles caminham juntos. Não dá para dizer que amo se não perdoo. E é isso que a gente tem que ensinar para essa sociedade desamorosa. O desamor está grande. Tem gente que vai lá e taca fogo no morador de rua, cara. Mas cadê aqueles que dizem que serve o Cristo que era amor, para evidenciar esse amor e contaminar as pessoas com esse amor?
A palavra de Deus diz que a humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus, e esses filhos precisam se manifestar para que a glória de Deus seja sentida por eles, para que o amor de Deus toque a vida deles, para que Deus não precise fazer sozinho aquilo que Ele instituiu a igreja dele para poder fazer. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês beberem água, que eu vou entrar no último tema do assunto igreja. Eu vou passar a palavra para Thalita. Cadê a Thalita? Então, se você quiser ir no banheiro, beber água, você pode rapidinho, para a gente passar para outra palavra. Queria pedir os irmãos para que se colocassem de pé. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus eterno e querido Pai, chegamos a mais essa etapa, Senhor. E eu quero te pedir, Deus, que a Tua palavra seja iluminada em nosso coração, que nós possamos encarnar, Senhor, a Tua palavra e possamos ser, de fato, cartas vivas, Senhor. Que as pessoas possam nos olhar e ler a Tua palavra em nós. Que as pessoas possam olhar, Senhor, e enxergar Tu em nós, ó Pai. Possamos ser luz no mundo, sal na terra, pessoas que caminham, Senhor, manifestando Teu poder, Tua glória, Tua unção. Que possamos, Senhor, tocar a vida das pessoas, não somente com palavras, mas também com ações, Senhor, com atitude. Então, sê Tu conosco, Pai. Assim te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos ler 1 Coríntios 12, versículo 27 ao 31. Irmãos, terminando as ministrações, a gente vai ter um momento de sabatina, tá? Terminando de pregar, a Thalita vem. Depois da Thalita a gente vai parar um pouquinho para comer alguma coisa, tem um lanchezinho aí preparado para vocês. E a gente volta com o pastor William terminando para a gente entrar na sabatina. Então vem Thalita, depois eu volto com uma mensagem rápida para vocês e vem o pastor William e a gente vai partir para a sabatina, tá bom? 1 Coríntios 12, 27 em diante diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, Deus dá dons aos homens. E nós vemos o seguinte ali, que Deus ele não faz nada à toa. Tudo que Ele faz é com um propósito. E de propósito, num corpo não existem 4 braços e uma perna. Isso significa que o fato de você ter um dom, um chamado diferente do teu irmão, você é melhor do que ele. Isso significa que você completa ele. Isso significa que Deus vai colocar coisas nas tuas mãos e você vai precisar usar isso a serviço do reino para manifestar a glória de Deus na terra, e assim a gente vai alcançar a nossa sociedade, a gente vai alcançar a nossa cidade. A igreja, ela não é uma organização. Por quê? Porque ela não é uma empresa, ela não é uma ONG. A igreja, ela é um organismo vivo. Um organismo porque ela é corpo, e corpo se movimenta, a gente precisa se movimentar.
nesse corpo haverão vários tipos de pessoa com dons e talentos diferentes. E é nesse ponto que eu quero chegar. Por quê? Porque você tem dons, você tem talentos, e é como você vai utilizar isso para tocar as vidas lá fora. A gente quer ser um organismo vivo e transformar a nossa sociedade, e vão haver meios que Deus vai permitir para que nós façamos isso. Então, teus dons e teus talentos estão aí para quê? Para servir. Você tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus desperta algo em você e isso está na tua vida, não para ficar escondido, mas para servir. Eu sou de uma época que a gente pensava assim, vou fazer a faculdade tal porque eu quero servir a Deus com isso. Por exemplo, nossa geração é uma geração psicologicamente ferrada. A gente sabe disso. Depressão, suicídio, ansiedade, são coisas que estão em alta hoje. Se você é um psicólogo, você consegue servir a Deus através da tua psicologia, deixando isso disponível a outros. Eu fiquei alocado há um tempo no Rio de Janeiro, no Morro do Urubu, dentro da favela, fazendo um trabalho ali com crianças. Então eu participava de um projeto, estava alocado ali dentro, colocando à disposição aquilo que eu tinha. Então, eu dava aula bíblica para aquelas crianças ali. Quando tinha que ir para a cozinha, eu metia a mão para poder fazer alguma coisa para aquelas crianças comerem. Eu estava ali servindo pessoas que não faziam parte do contexto igreja, mas que estavam sendo alcançados pela igreja. Por quê? Porque eu sou parte da igreja. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na tua mão? Quais são os talentos que você tem que podem ser disponíveis para o reino de Deus, para que outras pessoas sejam tocadas e alcançadas? 1 João 3,17 diz assim: se você vê o seu irmão passando necessidade, fechar o seu coração, como permanece em você o amor de Cristo? Filhinhos, não amemos só de palavra, mas de atitude, de ação, de verdade. 17 e 18. O que você tem nas tuas mãos que você pode evidenciar Deus na vida das pessoas? Porque não adianta eu chegar para alguém que está todo ferrado. Vamos colocar na questão que mais pega nos outros, financeiramente, e falar assim, Jesus te ama. O cara não vai te ouvir. Porque que amor é esse que Cristo tem por mim que me deixa passar esse sufoco todo e não me ajuda de maneira nenhuma? Mas se você disser assim, Jesus te ama, eu entendo de administração, vamos sentar que eu vou te ajudar a organizar isso. Ó, amor ou não amor? Mostrou na atitude? É isso aí. Você pega uma mulher para as irmãs, sabe fazer uma unha, sabe fazer um cabelo, conhece uma pessoa que está ali depressiva, a autoestima dela está lá no chão, e fala assim, olha, Jesus te ama, eu vim aqui para cuidar de você. Meu irmão, se o evangelho que você prega não te custa nada, é muito provável que você prega não seja evangelho. Porque Jesus, ele se sacrificou. O amor de Cristo, ele é sacrificial. E isso diz para você o seguinte, às vezes para manifestar o amor de Deus, você tem que coçar o seu bolso. Te custa muito, às vezes, gastar um pouquinho de produto numa mulher que está jogada no chão, em casa, para melhorar a estima dela, levando uma mensagem, uma palavra, evidenciando Cristo para ela, através da tua ação, e chegar ali, não, vim cuidar de você. Vem cá, vou fazer teu cabelo, fazer uma maquiagem. Olha aqui como é que tu tá bonita. Jesus te ama, cara, tu é filha de Deus. Vamos ali comigo no culto. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus comigo. Eu trouxe uma palavra do Senhor para você. Porque a Bíblia diz o seguinte, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive preso e não foste me visitar. São atitudes, são ações. Não é filosófico. Jesus perguntou, quando que foi que isso aconteceu, Senhor, que nós não vimos? Todas as vezes que vocês deixaram de fazer por esses pequeninos. E o que a gente mais vê é pequeninos espalhados pela cidade, precisando serem alcançados por Deus, e não são, porque nós enxergamos igreja como uma organização, não como um organismo. E temos permitido que a igreja se torne um fim em si mesmo. Então a gente vai e começa a
catequizar pessoas, porque nós queremos encher culto. Nós não queremos servir a Deus. Nós queremos falar assim, ei, minha igreja é top, dá 400 pessoas num culto. E Deus pode estar olhando lá de cima. E daí? Não é relevante? Não está fazendo nada de diferente? Quer botar 500 pessoas no culto? Festival de pizza grátis. Tu não precisa nem evangelizar. Vai lotar. Comida e bebida e distribuição de dinheiro, irmão. Fala assim, ó, vou dar 100 conto para cada um que tiver no culto. Não vai ter lugar, cara. 100 conto, de graça, sem esforço. Só vou sentar, beleza. Chego no culto, ainda fica mexendo no WhatsApp, Facebook, Instagram. Presta atenção em nada, porque só quer os 100 conto. Tem um jovem, uma criança, um adolescente, que está com dificuldade na escola. Você tem entendimento, podia sentar com aquela criança e ajudá-la a se desenvolver, usando teus talentos para poder auxiliar ela. Mas o nosso egoísmo não permite, e como igreja a gente morre. Por quê? Nos tornamos um fim nós mesmos. Tudo que a gente faz é para ganhar dinheiro, porque a gente quer dinheiro. Então eu faço uma faculdade porque eu quero ter uma profissão, que quero ganhar dinheiro para caraca, eu quero ter um conforto, isso e tal. Amém. Não é errado você querer lucrar com aquilo que você estudou, desde que não seja mercadejando a palavra. Mas por que não ser luz e colocar isso também à disposição do reino? Porque nós temos uma grande dificuldade de fazer os departamentos da nossa igreja funcionar. Nossa, eu falo da cristandade, tá? Não estou falando da Vivo por Ti. Porque o profetismo cristão vai me fazer, em algum momento, denunciar a mazela e apontar o caminho, porque esse é o dever profético da igreja. Evidenciar o erro e apontar o caminho para consertar aquilo que está errado. Então, por que a gente não disponibiliza isso, nossos dons, nossos talentos, para poder servir? Os camaradas da dança, eu sei que tem dança aqui. Beleza, pô, vamos chamar as crianças, vamos aí, quer participar da dança? Tem uma galera do rap que eu sei que tem. Vamos fazer oficina de rap. Pastor Flávio está lá no Motirô, lá, fazendo um monte de coisa, evidenciando Deus lá em lugares onde tem ateu, tem homossexual, tem espírita, tem um monte de gente, mas ele evidencia Deus lá com o serviço dele no Motirô. Olha o talento dele, unir essa galera toda e tal, tocar com atitude, ganhei o ouvido do cara. De onde tu é? Sou da igreja. Sou filho de Jesus, por isso que eu faço isso. Quero conhecer esse Jesus aí que tu está falando. Teve um pastor que viu uma situação de uma pessoa que estava na necessidade dele, não tinha cama para dormir. O que esse pastor fez? Desmontou a cama dele, foi lá e deu para o cara. Cara, pô, mas tu vai ficar sem cama? Meu irmão, não esquenta a cabeça, toma aqui. E esse cara foi querer conhecer esse Jesus, que fez o outro se doar em amor por ele. Muitas das vezes nós estamos prejudicando o evangelismo, nós estamos prejudicando o crescimento e o avanço do reino de Deus, nós estamos prejudicando o acontecimento desse tal avivamento que todo mundo espera e toda igreja quer ser detentora desse processo, porque individualmente nós não somos avivados e nós não temos evidenciado Deus para quem está lá fora. Uma, porque tem muita gente dividida. É uma guerra santa dentro das igrejas. Um querendo engolir o outro. Outra, porque a gente não consegue manifestar o amor lá fora, através de atitude. No trabalho, nós somos péssimos trabalhadores. Somos ruins. As pessoas não têm referência em nós. Falamos mal, detonamos, participamos de roda de fofoca. Não tem como evidenciar Deus assim. Não tem como ser luz assim. E sal que não salga, vai para o saco, vira pista. O que você tem de talento? O que você tem de dom? Ali a gente falou sobre os dons ministeriais, falou sobre os dons de governo, falamos sobre os dons de misericórdia. Estou colocando como dom, mas querendo evidenciar serviço, tá? O que nós temos na nossa vida que pode fazer fluir de nós para o outro? Porque o evangelho ele é relacional e ele vai ter que ser externado de alguma forma.
O que você carrega que pode evidenciar a boa nova do Cristo lá fora? O que você tem? Qual é a tua faculdade? Tu estudou para quê? Como você pode usar isso em favor do reino? Quais os cursos que você tem? Ah, não tem nenhum, mas não pensa em fazer nada que possa ser útil para o reino de Deus, para que outros sejam alcançados? Tem gente que abre escolinha de futebol, vai jogar futebol com um monte de garoto. Tem um amigo no Rio que ele faz isso, dentro da favela do Jorge Turco. Por quê? Porque se ele não fizer, o tráfico chega. Se ele não fizer, o tráfico chega. Quem é o corpo de Cristo na terra é a igreja. Tem que esperar quem? O traficante lá? Somos nós que temos que fazer. E por que nós não estamos fazendo? Porque a gente acostumou a vir para a igreja, sentar, ouvir mensagem, querer ser abençoado, ir embora, tchau. Porque às vezes a gente se perde até na comunhão entre nós mesmos. A gente só se vê, só se conhece final de semana no culto e vai embora. Acabou. Então o que você tem que pode servir ao reino? Eu quero que você pense nisso. Quero que você comece a sondar a sua mente. Olha, eu posso fazer isso aqui. Talvez se eu me juntar com fulano, a gente pode trabalhar nisso aqui. Para quê? Para que como organismo você se locomova e toque pessoas. Não com discurso. Tua ação tem que chegar antes do discurso. Nós precisamos anunciar o evangelho, sim. Mas nós temos que entender que o período que a gente vive, as pessoas já não estão querendo escutar mais, elas estão querendo ver. Tu é crente? Sou. Cadê os frutos de um crente? João 15, versículo 16 diz assim: Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então a gente precisa agir, dar frutos, esses frutos precisam permanecer, porque Jesus nos escolheu para isso. Você foi escolhido por Deus para isso, para gerar. E o que você tem feito com as ferramentas que Deus tem dado na tua mão para servi-lo? Sejam dons ministeriais, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, seja dons de governo, seja dons de misericórdia. Nós não somos iguais, iremos manifestar coisas diferentes, mas tudo isso para que haja uma completude no reino e juntos, como igreja, possamos tocar as vidas lá fora. Então você começa a pensar no que você faz, no que você deixa de fazer, no que você tem que pode ser utilizado para o reino de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Amém? Então vou deixar vocês com essa pergunta, para que vocês comecem a refletir, fazer uma leitura introspectiva, para entender, Deus me permitiu chegar até aqui com isso, com aquilo outro, e agora o que eu faço a partir disso? Porque vai chegar uma hora que Deus vai chegar e perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? Não é só para você. A Bíblia diz que parte do que nós recebemos é pão, outra parte é semente. O pão a gente come, a semente a gente semeia. É clichê, mas tem gente que não faz. Então parte daquilo que você recebeu vai servir para você, para a tua casa, tua família ali dentro. Mas a outra, você tem a obrigação de semear. Porque a tua negligência pode estar fazendo o outro morrer lá fora. A tua falta está fazendo com que o outro tropece. E uma hora isso vai ser requerido de nós. Então, como corpo de Cristo, nós precisamos nos movimentar. Avivamento é movimento. A gente não pode acreditar que vai acontecer um avivamento daquele pesado, onde a gente vai ver anjo voando, morto ressuscitando, se o avivamento não começar primeiramente em nós como indivíduos. Como corpo, somos igreja. Como indivíduos, somos parte dela. E precisamos evidenciar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas e alcançar aqueles que estão lá fora. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.